Gostaria que vocês abrissem Salmos 59, versículo 16. Salmos 59, versículo 16. Eu vou ler na versão da Bíblia King James essa passagem. A minha versão é a versão King James completa. Essa daí tá boa. Glória. Então, Salmo 59, 16 diz assim: no entanto, eu cantarei louvores à tua fidelidade, porquanto tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro, especialmente nas épocas de crise. Você pode dizer isso comigo? Deus é o meu abrigo seguro, especialmente nas épocas de crise. Amém? Nessa noite nós vamos falar sobre o que fazer na época de crise, ou nas épocas de crise. Amém? Você vai entender o que você deve fazer e, consequentemente, quando você aprender o que deve, você também vai saber o que não deve. Amém? Observe algo interessante, é que quando nós lemos essa passagem de Salmo 59, 16, nós vamos ver o próprio Davi falando isso. E eu gostaria de começar do final desse versículo para o início. E ele diz algo interessante. Ele diz que Deus, ele louvava ao Senhor pela fidelidade, porque Deus era o seu alto refúgio, o seu abrigo seguro, especialmente nas épocas de crise. Sabe, uma coisa que nós precisamos entender é que algumas versões, eu estou lendo a versão King James, mas algumas versões não traz essa expressão nas épocas de crise. Algumas versões da Bíblia falam sobre no dia do sofrimento, outras falam sobre no dia da aflição ou no dia da angústia. A NVI traz nos tempos difíceis. Então observe, o que Davi mostra para nós é que mesmo nesses dias, nos tempos difíceis, no dia da angústia, no dia da aflição, no dia do sofrimento, Ele se torna o nosso abrigo seguro, o alto refúgio para nós. Amém? Agora, uma coisa que nós temos que entender é que eu gosto dessa versão da Bíblia King James, porque ele diz assim: especialmente nas épocas de crise. Especialmente na época de crise, está me dizendo que mesmo que não seja nessa época, em qualquer uma outra, Ele continuará sendo o nosso abrigo seguro, o nosso alto refúgio. Amém? Isso significa que em qualquer momento, em qualquer hora, a gente pode entender que no Senhor nós temos um lugar seguro, um lugar de proteção. Quando nós falamos sobre abrigo, quando nós falamos sobre refúgio, eles são sinônimos. E para melhor entendimento, quando nós falamos alguma dessas palavras, nós estamos falando sobre um lugar seguro. O que Davi estava querendo dizer é: eu tenho segurança em Deus, especialmente, mesmo no momento de crise. Eu imagino que ele estava enfatizando especialmente o momento de crise, porque no momento de crise, no momento de aflição, no momento de angústia, muitas vezes somos tentados a pensar que nós estamos inseguros, com falta de segurança, com falta de abrigo, com falta de proteção. Muitas vezes em um lugar como esse, tudo que o diabo quer é tentar nos mostrar que a gente está sozinho, que a gente está vulnerável. Mas agora vem Davi, inspirado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Senhor, para dizer para nós: olha, no momento que você estiver passando de crise, no momento que você estiver passando por um momento de aflição, de assolação, no momento de perigo, nunca esqueça, especialmente nesses momentos, o Senhor continuará sendo o seu lugar seguro. Aleluia. Aleluia. Isso me faz entender, irmãos, que eu não preciso agora ficar preocupado quando eu ouço rumores de vírus, quando eu ouço rumores de crise, quando eu ouço rumores de coisas que vêm trazer angústia e assolação, porque agora nós podemos nos agarrar no Senhor. Amém, irmãos? Agora, uma coisa que nós precisamos entender é que de fato Ele é o nosso refúgio, o nosso abrigo seguro nas épocas de crise, especialmente nas épocas de crise. E a gente precisa entender que em nenhum momento Davi está nos dizendo aqui por meio da palavra do Senhor
que Deus irá nos livrar das épocas de crise. Em nenhum momento ele está dizendo que Deus irá nos livrar das angústias. Em nenhum momento ele está dizendo que Deus irá nos livrar das aflições. Ele está dizendo que Deus irá nos livrar nas aflições, nas angústias, nas épocas de crises. As épocas de crises, as angústias, as aflições, elas sempre vão existir. Observe que a própria palavra do Senhor, lá em João capítulo 16, versículo 33, a Bíblia diz que, Jesus dizendo: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Agora observe que ele diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês estão aqui comigo? Agora observe que ele está dizendo: eu venci o mundo. Nós precisamos entender que no momento em que Jesus ele fala sobre esse mundo, ele não está falando sobre o mundo necessariamente que vivemos esse de forma literal, sobre o planeta Terra. Essa palavra mundo, no grego, é a palavra que dá origem à palavra cosmos. E essa palavra cosmos significa ordem ou sistema. Em outras palavras, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: olhe, no mundo, nesse cosmos, nesse sistema, vocês vão ter aflições, mas lembre-se, eu venci esse sistema, eu venci essa ordem. Agora, nós estamos lendo João capítulo 16, versículo 33. Mas, se nós formos para João capítulo 16, versículo 11, nós vamos ver que a Bíblia diz que Satanás é o príncipe desse cosmos, é o príncipe desse mundo. Então, de fato, quando Jesus diz: no mundo tereis aflição, ele está dizendo, no sistema maligno, no sistema de Satanás, no governo dele, tem aflição. Mas ele está dizendo: tenha bom ânimo. Ele está dizendo: não fique aflito, porque eu venci esse sistema, eu venci essa ordem, eu venci tudo isso que Satanás, ele se levanta, tudo isso que ele faz. E uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que, de fato, a Bíblia não diz que Jesus, ele destruiu esse sistema. A Bíblia diz que ele venceu esse sistema. Então, de fato, se Jesus venceu, agora ele está dizendo: você pode vencer também. A questão aqui não é necessariamente a gente ficar assustado, porque de fato esse sistema impera até hoje. Mas o fato é que se Jesus ele venceu, ele está dizendo: vocês podem vencer também. Amém, irmãos? Eu não sei se isso te alegra, mas deveria te alegrar mais, né? Porque nos últimos anos, ou nos últimos dias, nas últimas semanas, tudo que você ouve são prenúncios, tudo que você ouve são anúncios de crises, de pestes, de situações que se levantam contra nós. E Jesus está dizendo: essas situações elas não vão parar. Algumas pessoas elas pensam: meu Deus do céu, eu pensei que quando eu aceitasse Jesus eu não ia ter mais problema com o diabo. Não, só tem uma forma de você não ter problema com ele: é eu orando para você partir, para você morrer. A morte que vai fazer você não ter mais problema com ele. Mas enquanto você estiver nessa terra, quando você estiver aqui nessa vida, essa vida que Deus te deu, essa vida tão maravilhosa, essa vida que Deus preparou para nós, eu quero lhe dizer: existe um bom combate da fé. Mas observe, é um bom combate, não é um mau combate, é um bom combate, porque nós sabemos quem no final será ganhador, será vitorioso. E será vitorioso eu e você, amém? A Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores. Vocês estão aqui? Amém. Graças a Deus. Agora, a Bíblia fala que, apesar de no mundo ter um sistema, e Jesus disse que venceu esse sistema maligno, a Bíblia também diz, lá em 1 João capítulo 5, versículo 4, ele diz algo interessante, só escute isso. Ele diz assim, ó: pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. Oh, glória! Pois todo aquele que é nascido de Deus. Tem alguém aqui que nasceu de Deus? Então deixa eu lhe dizer, você está pronto para vencer o mundo. Isso aqui não é uma pergunta, isso aqui é uma afirmação. Todo aquele que nasceu de novo, ele vence o mundo.
Qual é o critério para eu não vencer o sistema maligno? Qual é o critério para eu não vencer a crise? Eu não nascer de novo. Você nasceu de novo, você já é o candidato a ter sucesso. Você já é o candidato a ter vitória. Já viu nas eleições que muitas vezes a gente olha os candidatos lá e de repente tem um voto num processo democrático para escolher quem vai ser eleito, para escolher quem vai vencer aquela eleição? Então, a gente não precisa desse voto, a gente não precisa dessa democracia. O Senhor já nos elegeu como vitoriosos. Onde? Não é no céu, é nesse mundo. Por isso ele diz, todo aquele que nasceu de novo. Não são os bispos, os apóstolos, os pastores, os mestres, não. Ele diz todo aquele. Ele está falando de mim e de você. Ele está falando, todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Glória. O que nos faz vencer o mundo? Nós termos nascido de novo. O que nos levou a isso? A termos fé. Fé é a forma de vencermos o sistema maligno. Fé é a forma de vencer esse cosmos. Fé é a forma de vencer essa ordem satânica que traz crise, que traz angústia, que traz aflição. Ele está dizendo, existe uma forma de você vencer isso. E essa forma é por fé. A vitória que vence o mundo é a fé. E isso não está para quem é descrente. Isso está reservado para quem é crente. O descrente, ele pode naufragar nisso. O descrente, ele pode cair nisso. O descrente pode perecer nisso. O descrente pode enlouquecer com isso. O descrente pode ficar sem dormir, pode ficar aflito, pode ficar perturbado. Mas você que nasceu de novo, você crê que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É a nossa fé. É a nossa fé. Não é a fé do Senhor, é a sua fé. Não é a fé do seu pastor, é a sua fé. A sua fé vence o seu mundo. Eu não sei, preste bem atenção, eu não estou falando de um mundo de maneira literal, mas estou falando no sentido figurado. Cada um de nós temos um mundo. E nesse mundo, o Satanás, ele está querendo mostrar para você que você não vai vencer. Talvez o seu mundo tenha aflições em questões financeiras. Talvez o seu mundo tenha aflições em questões conjugais. Talvez o seu mundo tenha aflições em questões emocionais. Talvez o seu mundo tenha questões de problema de enfermidade, doença, problema físico. Eu não sei qual é, mas eu quero lhe dizer que você, por meio da sua fé, vence o seu mundo. Oh, glória. Aleluia. 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 Em outras palavras, não há nada que o diabo possa fazer que te impeça de você ser vitorioso. Não há nada. Não há nada. A única coisa que te impede de você vencer o mundo é você não conhecer que a fé que você tem te possibilita isso. Mas quando você conhece que a fé que você tem te possibilita isso, então agora Satanás perdeu a parada. Agora não é ele que diz como o meu mundo vai ser, é eu que vou dizer como o mundo será, como o meu mundo vai ser. Por isso Jesus disse, eu venci o mundo e vocês podem vencer também. Oh, glória, aleluia. Se o diabo disser para você, você já perdeu, game over, você vai dizer, Satanás, o jogo ainda não terminou, porque o final do jogo não diz que você venceu, diz que quem vai vencer sou eu, por meio da minha fé. Por meio da minha fé. Por meio da minha fé. Você está aqui comigo? Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa fé não é a fé qualquer um. Não é uma fé qualquer. Não é qualquer fé. Porque se a Bíblia diz que pela fé nós vencemos o mundo, Jesus venceu, a fé que habitava em Jesus era a mesma fé de Deus. E a mesma fé de Deus hoje habita em nós. E por isso podemos vencer o mundo. Seria injusto da parte do Senhor dizer que nós podemos vencer esse sistema maligno se nós não tivermos as mesmas ferramentas que Jesus teve para vencer. Mas graças a Deus, porque Ele nos deu a mesma fé. A mesma fé. Jesus, Ele andou nessa terra
preste bem atenção, sofrendo as diversas tentações. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas em nada ele pecou. Na época de Jesus houve crise, na época de Jesus houve aflição, na época de Jesus houve angústia, na época de Jesus houve perseguição, mas ele venceu. Ele venceu. Ele disse: se eu posso vencer, vocês podem também. Oh, glória. Vocês estão aqui? Aleluia. Aleluia. Agora, de fato, nós precisamos entender que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Qual a diferença para um crente e um descrente? Preste bem atenção. É que ambos, preste bem atenção, estão no mundo, mas o mundo não está em ambos. Essa é a grande diferença. É que talvez um descrente esteja no mundo, mas nós estamos em Cristo. E isso faz toda a diferença. Isso me faz olhar para as circunstâncias e ter paz, e ter alegria. Isso me faz olhar para as circunstâncias e poder dormir, e saber que amanhã os relatórios eles vão mudar. Aleluia! Essa palavra chegou ao meu coração porque eu acordei numa segunda-feira e nós começamos a dar aula no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Inclusive quero te convidar a você vir. A aula está sendo aberta, né? E eu estou tendo essa oportunidade de ensinar sobre fé. E sabe, irmãos, inclusive quero agradecer a presença das pessoas que têm vindo e inclusive já se formaram no Rema. Muito obrigado mesmo de coração pela honra que vocês têm dado. Mas uma coisa eu quero lhe dizer é o seguinte: eu estava orando na segunda-feira, eu ia começar a aula e eu disse: Senhor, eu preciso de uma palavra para sustentar a minha fé a respeito do Rema nesse ano, a respeito daquilo que eu tenho crido para o Rema. E foi exatamente Salmo 59, versículo 16, o Senhor ministrou ao meu coração. Quando o salmista diz: eu louvarei, eu bendirei, eu cantarei louvores ao Senhor por tua fidelidade. Porque o Senhor é o meu abrigo, o Senhor é a minha segurança, o Senhor é a minha proteção, especialmente em tempos de crise. Oh, glória! Aleluia! Então isso me faz olhar para o Centro de Treinamento Bíblico Rema todos os dias, olhar para os alunos, olhar para as matrículas, olhar para tudo isso e dizer: Senhor, obrigado, porque a tua palavra diz que o Senhor é tão fiel. A tua palavra diz que o Senhor não falha nunca. A tua palavra diz, Senhor, que mesmo em tempos de crise, o Senhor é o meu lugar seguro, é a minha proteção. Aleluia! Aleluia! Sabe, irmãos, nós precisamos, no tempos de crise, ter uma palavra do Senhor em nós. Porque você não pode andar em fé, já que a fé é a vitória que vence o mundo da nossa fé. Você não pode andar em fé se você não tiver uma palavra dentro de você. A palavra da fé é essa palavra que pregamos. E a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir essa palavra. No tempo de crise tem que haver uma palavra de Deus, uma palavra da fé dentro de você. Talvez seja por isso que no tempo de crise, no tempo da angústia, as pessoas se afastam da igreja, as pessoas se desviam do evangelho, as pessoas se enfraquecem, as pessoas não dormem, as pessoas não comem, as pessoas entram em depressão, as pessoas se abatem, elas se isolam, porque dentro delas não existe uma palavra de fé. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: para cada crise existe uma palavra de Deus para sustentar a sua vida. Antes da crise chegar, a palavra de Deus chegou primeiro, e ela já está disponível para mim, ela já está disponível para você. Você entende isso? Isso é tão maravilhoso, porque quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vamos ver, por exemplo, que Josué, ele foi o substituto de Moisés, levando o povo de Israel a atravessar o deserto para a terra de Canaã, terra que manava leite e mel.
Só para vocês terem uma ideia, Moisés, quando pegou o povo para tirar do Egito e conduzir ao deserto, tinha aproximadamente 2.600.000 pessoas, ou praticamente 2.900.000 pessoas, quase 3 milhões de pessoas estavam ali sendo conduzida, liderada, mentoreada por Moisés. E observe que Moisés passa bastante tempo ali conduzindo o povo no deserto. Quando Moisés parte, então agora Josué se levanta como um conquistador. E agora talvez esse número tivesse triplicado, quadruplicado. Esse número pudesse ter se expandido de uma forma tremenda. E agora ele tinha um objetivo, era não falhar, era levar o povo para essa terra. E sabe, irmãos, eu imagino quando o Senhor disse para ele: Josué, não temas, Josué, não tenha medos. Eu imagino quando o Senhor disse assim para ele, preste bem atenção, em Josué 1:9, quando o Senhor disse assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Observe, o Senhor utiliza a mesma expressão que Jesus utilizou quando ele disse: no momento que você tiver aflição, tenha bom ânimo. Ele disse: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Sabe, irmãos, para Deus ter falado isso para Josué, é porque de fato Josué poderia estar sendo bombardeado diante daquelas situações. Eu imagino na cabeça de Josué, que viu o povo murmurar, que viu o povo se lamuriar, que viu o povo morrer no deserto, que viu o povo adorar outros deuses, que viu o povo se virar contra Deus. E agora ele conduzindo esse povo, ele disse: chegou a minha vez, chegou a minha hora. Mas o Senhor está dizendo: ei Josué, eu estou contigo. O que você precisa fazer é ser forte e corajoso. O que você precisa fazer é não ficar desanimado, porque você vai chegar ao lugar que você precisa chegar. Sabe, irmãos, o que eu quero te dizer é exatamente o que o Senhor disse para Josué: você é forte e corajoso. Você é forte e corajosa. Você vai chegar no lugar que Deus disse que você tem que chegar. Aleluia. Por maior que pareça essa questão, mas irmãos, nós temos que entender que o maior está em nós. A grandeza de Deus, ela é maior do que qualquer problema que você ache grande, para resolver o seu problema. E sabe, quando nós olhamos a palavra do Senhor em Josué 1:7, a Bíblia diz algo interessante. Ele diz assim: tão somente seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu povo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. No versículo 8 ele diz assim: não cesse de falar desse livro da lei, está falando da palavra de Deus. E ele diz: antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto segundo nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Bem sucedido. Sabe, irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa: existe um segredo que nós temos, uma chave, que nós temos que pegar essa chave, que nós temos que usar essa chave em tempos difíceis, em tempos de crise. Qual é essa chave que nós temos que pegar? A chave que o Senhor sinalizou para Josué. Que chave é essa, pastor? Eu vou tornar mais claro com um outro texto, agora de Moisés falando para o povo, quando eles estavam prestes para entrar na terra prometida. Observe isso. Ele diz o seguinte: Deuteronômio, só ouça, Deuteronômio capítulo 4, versículo 30, ele diz: assim quando estiverem sofrendo, Josué falando para o povo, agora é Moisés falando para o povo, assim quando estiverem sofrendo, e todas as aflições, todos os tempos de crise, caírem sobre ti, ele diz: no futuro, ao final dos tempos, voltarás para o Senhor, o teu Deus, e obedecerás a tua palavra. E ele diz o seguinte, versículo 31, pois o Senhor teu Deus, Ele é misericordioso, Ele não te abandonará, nem te destruirá, nem desprezará a aliança que com juramento firmou com seus pais. Aleluia. Aleluia. Em outras palavras, o que Josué está dizendo é o seguinte: no momento em que você passar por momentos de crise, por momentos de aflição, por momentos de angústia, deixa eu lhe dizer uma coisa: você vai se voltar ao Senhor e você vai obedecer a sua palavra. Aleluia.
Essa vai ser a chave, essa é a garantia de que o Senhor estará com você, te livrando, te guardando, te protegendo, mesmo em tempos de crise. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. O nosso sucesso, a nossa vitória, ela não vem pela força do nosso braço. A nossa vitória e nosso sucesso vem por meio do Espírito. Oh, glória! Sabe, às vezes as pessoas, elas querem resolver as coisas tudo na força do seu braço. Tudo resolvendo de maneira imediatista. Tudo resolvendo da forma que elas já sabem, da forma que elas já ouviram, da forma que elas já tiveram experiência. Mas sabe, Deus, Ele tem as palavras certas para cada momento de crise, para cada momento de angústia. Cada momento de crise, cada momento de angústia, Deus tem instruções específicas para nós, que vai nos tirar daquela situação. Oh, glória! Deixa eu te contar uma coisa. Isso é tão importante, o fato de você estar atento e olhando para a palavra. Porque a Bíblia diz, lá em... Eu vou ler, lá em Números 21:4. A Bíblia diz algo interessante, que o povo, em um dado momento, o povo já no deserto, começou a ficar chateado, irritado, e começou a murmurar, reclamando com Moisés, a respeito de alimento, a respeito do que comer, a respeito do beber, e essa reclamação com Moisés, a respeito de eles não tinham, a Bíblia diz que isso fez com que eles murmurassem contra Deus. E a Bíblia diz então, serpentes abrasadoras e serpentes peçonhentas, elas começaram a morder, o povo começou a obedecer. O povo, eles reconheceram que de fato eles tinham pecado contra o Senhor quando eles reclamaram com Moisés, e eles se arrependem e pedem para que Moisés ore ao Senhor para que aquela praga pudesse cessar. E o Senhor manda Moisés fazer uma serpente de bronze, colocar em um estandarte, colocar em uma haste, e naquele momento colocar lá, o Senhor disse, todo mundo que olhar para essa serpente, todos que olharem para ela, eles ficarão curados e viverão. Sabe, essa serpente, quando Jesus vai falar lá em João capítulo 3, versículo 14, lá em João, Jesus diz, em versículo 13, 14, ele diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, em outras palavras, agora, enquanto o povo estava sendo assolado, em um momento de angústia, em um momento de crise, que eles mesmos criaram, o Senhor tinha um escape, o Senhor tinha um livramento. Qual o livramento? Olhar para uma serpente de bronze que foi criada. O que essa serpente de bronze significava? Qual é a tipologia? Qual a simbologia disso? Era justamente a figura de Cristo que seria levantado para nós. Em outras palavras, o que o Senhor estava querendo dizer para ele é, quando o povo mirar na serpente, que agora nós entendemos que era que prefigurava o Senhor, o povo ficará curado. Se tem uma coisa que precisamos entender, é que Jesus, ele fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra do Senhor. Quando nós estamos diante de uma adversidade, nós estamos em uma situação onde o diabo está querendo nos picar, onde o diabo está querendo nos morder, nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que olhar para a palavra, ter os nossos olhos fitos nele. Sabendo que Ele é o autor e consumador da nossa fé. É exatamente assim que nós temos que fazer em um tempo de crise. Nós temos que estar com os nossos olhos no Senhor. Os nossos olhos não têm que estar nas circunstâncias. Os nossos olhos não têm que estar nos maus relatórios, nas más notícias. A nossa atenção tem que estar na sua palavra. Oh glória, oh glória. Vocês estão aqui? Sabe, uma coisa que nós não podemos esquecer é que um dia, a Bíblia diz que Jesus estava andando sobre as águas, e os seus discípulos estavam lá naquele barco, e naquele momento em que Jesus estava andando, eles acharam que Jesus era um fantasma, e eles começaram a gritar,
achando que Jesus era o fantasma. E Jesus disse: fique tranquilo, eu estou parafraseando, sou eu, Jesus. E eles disseram, Pedro teve um que disse: Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir até contigo. E naquele exato momento, Jesus disse: vem. Observe, agora Pedro tinha uma palavra para andar sobre as águas. No momento que ele começa a andar sobre as águas, a Bíblia diz que ele começou a se atentar para o vento forte. Pedro se atentando para o vento, Pedro se atentando para as circunstâncias, Pedro se atentando para aquela situação, a Bíblia diz que ele teve medo e começou a afundar. Sabe, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa: o melhor não é como você começa, é como você vai terminar essa situação. E o segredo para a gente ter uma vida de sucesso, independente dessas tempestades que podem se levantar na nossa caminhada em direção ao Senhor, é a gente sempre estar olhando para Ele. A palavra do Senhor, ela é suficiente para te manter firme, independente das circunstâncias, independente dos fatos, que é algo que é passível de mudança, é algo que é temporário. Sabe, a palavra do Senhor, ela não mudou quando Pedro, ele se atentou ao vento. A palavra do Senhor, ela permaneceu a mesma. Ele disse: vem. Essa palavra era o suficiente para que Pedro pudesse continuar andando sobre as águas e ir até Jesus. A palavra do Senhor, ela não vai mudar. A palavra do Senhor, ela já foi estabelecida, mas ela tem a capacidade de mudar a minha vida e a sua vida também. E nesse momento eu preciso te dizer isso, é que quando Pedro ficou atento às circunstâncias e não à palavra que o Senhor deu, então ele começou a afundar. Sabe, irmãos, não espere ter resultados excelentes quando você deixa de olhar a palavra para olhar para as circunstâncias. O que faz você andar nas águas é você estar firmado na palavra do Senhor. As mesmas circunstâncias, os mesmos ventos que estavam sobre Pedro, estavam também sobre Jesus. Ambos estavam andando sobre as águas. Mas o problema é que Jesus tinha uma palavra para estar ali. E Pedro também. Mas Jesus, ele permaneceu crendo. Ele permaneceu firme. Ele permaneceu com o mesmo foco. Enquanto Pedro mudou no meio do caminho. O que eu quero dizer para você é que não vale a pena você mudar no meio do caminho. Não vale a pena. Deixa eu te lembrar uma coisa que parece um chavão, mas é real. Ei, você é da fé. Você precisa saber em que time você está jogando. Eu não sei você, irmãos, mas às vezes, eu não sei se você já viu essas cenas em filmes e tudo, que até numa luta, né, ou em um jogo de beisebol, ou um jogo de basquete, ou um jogo de futebol, às vezes você tem um time que ele é tão coeso, tão unido, e atletas com alta performance, mas por causa de distrações eles começam a perder. Mas precisa vir alguém, um técnico, e chegar para esses camaradas e sacudir o seu braço. Se for, desculpa a expressão, se for necessário dar uns tapas na cara e dizer: meu irmão, você sabe em que time você está jogando? Você sabe quem você é? Às vezes precisa disso, do Senhor nos alertar. Ei, deixa eu lhe dizer, você é meu filho. Você é meu herdeiro. Eu estou com você. Eu tenho segurança, eu tenho um lugar seguro, eu tenho um abrigo para você, mesmo no momento de crise. Aleluia! 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 Você precisa preste atenção, você precisa desistir de desistir. Você precisa permanecer crendo. Porque, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. A palavra que hoje nós recebemos, preste bem atenção, ela não vai mudar por causa do tempo de crise. A palavra ela era uma quando nós recebemos antes da crise. A palavra é uma durante a crise. E quando a crise passar, ela vai permanecer a mesma palavra. Então a sua atenção e a sua crença não tem que estar nessas coisas. Tem que estar naquilo que não muda nunca. E o que não muda nunca é a palavra do Senhor.
É a palavra do Senhor. Essa não muda nunca. Essa não muda nunca. Deixa eu lhe dar um exemplo, já que nós estamos falando de coisas atuais. Surgiu mais um vírus chamado coronavírus. Mas eu vou lhe dizer, há um tempo atrás estava lá um outro vírus do frango. Foi suína? Outro dia estava falando de H1N1. Outro dia estava falando de dengue. Outro dia estava falando de outra pandemia. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Isso não mudou aquilo que Deus diz a seu respeito. Isso não mudou aquilo que Ele fala a seu respeito. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa situação, eu estou pegando um exemplo da atualidade, ela vai cessar. E sabe o que vai acontecer? A palavra vai permanecer. Não vai mudar. Não vai mudar. Agora, mesmo que você já esteja naufragando na fé no momento, mesmo que você já esteja afundando, porque em algum momento você tirou os seus olhos da palavra do Senhor, preste bem atenção. Mesmo que você já esteja afundando, eu não acredito que nesse momento em que Pedro começou a afundar, ele continuou olhando para o vento, ele continuou olhando para as circunstâncias. Não, no momento de tribulação, ele olhou, foi para Jesus. Ele disse: Senhor, salva-me. Observe agora, antes talvez ele estivesse andando e ao invés de ficar firme na palavra, olhando para Jesus, talvez ele andou e olhou para as circunstâncias. Mas no momento que afundou, cadê? Ele não olha mais para as circunstâncias. Agora ele olha para Jesus: socorre-me. Sabe, deixa eu dizer uma coisa. Mesmo que você já esteja afundando, se você olhar para Jesus, Jesus hoje socorre você. Jesus hoje levanta você e faz você voltar para o barco andando sobre as águas. Eu creio que Ele faz você voltar para o barco andando sobre as águas, para que você aprenda a lição para confiar nele. Mas eu creio também que Ele faz você voltar para o barco andando para as águas só para dar risada da cara do diabo. Para dizer: tá vendo? Mesmo você levantando as circunstâncias e eles naufragando na fé, se eles me buscarem, eu levanto ele e eles vão passar a andar sobre as águas de novo. Sabe, eu vou lhe dizer, tem solução para cada um de nós. É só nós nos voltarmos para a palavra do Senhor e você volta a andar sobre as águas. Você volta a ficar firme no Senhor. Isso que nós temos que fazer em tempos de angústia. Ficar firme na palavra do Senhor. O que o Senhor está dizendo a esse respeito? É isso que precisa ter no meu coração. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, o autor dessa palavra, agora, Davi, ele sabia o que ele estava falando quando ele disse: Senhor, eu te louvo pela tua fidelidade. O Senhor é o meu abrigo, o Senhor é minha proteção, especialmente em tempos de crise. Ele sabia disso, porque ele estava enfrentando perseguições. A vida dele estava em jogo, a sua cabeça ia rolar. Mas agora ele sabia que ou ele ficava firme na promessa que Deus deu, ou então ele iria perecer. Sabe, irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa. Tem um dia que você olha e diz assim: se Deus não for comigo, quem será? Entende isso? Tem um dia que você pode se deparar diante de pessoas. Eu estou terminando, pode vir um grupo de louvor aqui. Que você pode se deparar diante de pessoas e que essas pessoas, elas tenham condições de te ajudar, mas não se movem para te ajudar. Vocês estão aqui? Olhe para mim, por favor. Tem pessoas que você vai se deparar e você diz assim: ó, só uma assinatura dessa pessoa resolveria o meu problema, mas a pessoa não se move para assinar. Vai ter situações que você vai dizer: rapaz, se eu tivesse acesso a tal pessoa, esse problema seria resolvido, mas você não terá acesso. Vai ter situações que você diz: rapaz, mas se essa pessoa quisesse me ajudar dessa forma, ela me ajudaria, mas ela talvez não te ajude. Vai ter situações, irmãos, que talvez você olhe para um lado e olhe para o outro e você diga: se Deus não me ajudar, quem vai me ajudar? Vai ter situações que você vai olhar para pessoas e você vai olhar para você mesmo, mas em você, você vai se achar impotente de resolver.
E o que você vai fazer? Você vai desanimar? Você vai ficar triste? Você vai se abalar? Não, você vai para o lugar seguro. E o lugar do seguro é no Senhor. Esse lugar de seguro há descanso para mim e para você. Então, se você vai para esse lugar de segurança, a Bíblia diz que o Senhor te guardará mesmo em tempos de crise. Aleluia, aleluia. Eu queria que o grupo de louvor começasse a tocar, mas eu queria te lembrar algo que Paulo falou aos Romanos, capítulo 8, versículo 35 ao 37. Ele disse algo interessante. Ele disse, quem nos separará do amor de Cristo? Isso é uma pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará desse amor? Aí ele diz, será tribulação? Será angústia? Ou perseguição? Em outras palavras, ele está dizendo, será tribulação? Será tempos de crise? Será perseguição? Será fome? Será nudez? Será perigo? Será espada? Ele diz, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas as coisas somos mais. Aleluia. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. Aleluia. Nada e ninguém nos separará desse amor. Nada irá nos tirar o foco de quem o Senhor é. De quem o Senhor é. De quem o Senhor é. Não adianta as circunstâncias que o diabo levante, mas isso não vai roubar a nossa confiança no Senhor. Isso não vai nos tirar do foco. Nós vamos continuar, irmãos, firmados no Senhor. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Eu li algo que me impressionou. Você não precisa ir lá, mas ouça isso. Em Salmo 62:11, na versão da Bíblia King James, Davi, ele disse assim: uma vez declarou Deus, e duas lições eu ouvi. Eu estou pregando a pregação de Davi, tá? Ele disse: uma vez declarou Deus, e duas lições eu ouvi. Ele disse: eu ouvi que o poder pertence a Deus e a bondade é tua. Ele ouviu isso do próprio Senhor. O Senhor falou para ele: o poder é meu e a bondade é minha. Mas ele também ouviu algo do Senhor. Ele disse: pois tu recompensas o ser humano conforme os seus atos. Sabe, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa para concluir. Deixa eu lhe dizer. A Bíblia diz lá em Samuel: do Senhor é a guerra, nessa peleja não tereis que pelejar. Eu vou fechar com isso. Eu me lembro, aproximadamente entre o ano 2015 e 2016, eu e minha família, por esse tempo, passamos por uma turbulência. Parecia que a nossa aeronave ia cair. Pressão de todos os lados. Minha esposa ficou grávida. Iríamos ser pai de uma menina linda. Parece que ia parecer com a mãe. Mas de repente vem a notícia que houve um aborto e perda dessa menina. Ao mesmo tempo, nós estávamos caminhando na fé na igreja, onde nós tínhamos uma palavra do Senhor, e nós fizemos o nosso primeiro projeto audacioso, que foi investir em algo que nós nunca investimos nem na nossa vida pessoal.
uma obra caríssima, que agora nós estávamos diante das circunstâncias e, naturalmente falando, não tinha dinheiro para se pagar. Outras situações foram se levantando, e foi um momento de pressão sobre as nossas vidas, como nunca antes, em 8, 9, 10 anos de casados que nós enfrentamos. Nunca tínhamos passado por experiências que estavam passando naquele momento. Era uma situação que, além de ter coisas na igreja, desafios em casas, em questões financeiras, eu estava quase 8 meses sem receber um salário, minha esposa sustentando a casa, as contas começando a chegar. E eu me lembro que um dia eu estava no hospital, na maternidade que fechou, como é? São Geraldo. E minha esposa estava dentro da sala, ainda abalada, porque a perda do bebê não foi só uma perda normal. A vida dela ficou entre a vida e a morte. Mas eu me lembro que naquele hospital eu me encostei numa pilastra, e eu olhei para todos os lados, e eu disse: alguém pode fazer a criança voltar? Pode não. Alguém pode resolver a minha situação? Pode não. Mas tem um que pode. E naquele momento, eu lembro como hoje, que naquele momento eu saí do quarto, porque eu tive uma crise de choro, mas para ela não ver, eu saí do quarto e encostei numa coluna e comecei a chorar. E eu disse: Senhor, o Senhor é maravilhoso, e vale a pena seguir ao Senhor. E eu peguei o carro e vim para casa, e eu não consegui sair do carro para entrar em casa. E naquele volante, eu botei minha cabeça, e naquele volante eu comecei a chorar. Mas eu sabia que a minha confiança não estava em homens, estava em pessoas, estava no Senhor. E aí agora eu lembro desses salmos que diz que o poder e a bondade vêm do Senhor, mas Ele recompensa a atitude do ser humano. E naquele mesmo dia, sem ninguém saber de nada, uma mulher de Deus cheia do Espírito liga para mim e ela disse: eu estava orando e Deus falou comigo sobre você naquele mesmo dia. E ela disse: você é um homem de Deus, e eu vou te ajudar. Naquele dia ela enviou um valor, mas aquela palavra que ela disse para mim: você é um homem de Deus, Deus está com você. Aquilo ali foi um combustível em um tanque de reserva. E eu quero dizer uma coisa, pelo Espírito, que não existe tempo de crise que vai impedir o agir de Deus sobre a sua vida. Talvez a vida tenha sido injusta com você, mas Deus é justo. Deus é justo. Não há nada que possa impedir o agir de Deus sobre a sua vida. Nada. Nada. Talvez para algum essas palavras pode ser um remédio, outros uma vacina, trazendo proteção para você, outros trazendo consolo ao seu coração. Mas eu quero dizer que você nunca esqueça disso. Eu queria que você levantasse suas mãos, e eu quero que isso fique marcado em você. Com as mãos levantadas, é assim que você vai vencer a guerra. Dizendo assim, diga comigo, diga: Senhor, eu te louvo pela tua fidelidade. Diga: e eu creio que o Senhor é o meu lugar seguro, especialmente em tempos de crise.
Obrigado, Senhor. Você pode ficar em pé, por gentileza. Obrigado, Senhor. Graças eu te dou, Pai. Porque em meio a tudo isso, nós podemos confiar no Senhor e nos alegrar.